Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova do CFO da Polícia Militar de São Paulo, a prova da Academia Barro Branco, que aconteceu agora no ano de 2018 e foi organizada pela VUNESP. Antes da gente começar a resolução, vou analisar com você um pouquinho sobre essa prova, né? Falar um pouquinho da prova em si, já que eu acompanho com você essa saga da Academia Barro Branco, não é não? Então, quanto ao gabarito da prova de matemática em si, esse gabarito seguiu o padrão que a VUNESP vem seguindo ao longo dos últimos anos, né? Então, das 10 questões, cada uma com 5 alternativas, é esperado que cada alternativa apareça em média 2 vezes, tendo uma variação mais ou menos de uma questão para mais e para menos, né? E se a gente olhar o gabarito da prova de matemática, seguiu esse padrão, né? A letra A saiu uma vez, as letras B, C e E saíram 2 vezes e a letra D saiu 3 vezes. Então, na questão de chutar uma ou duas questões, era possível se beneficiar desse padrão, né? No que diz respeito ao conteúdo, eu já divulguei para você aqui no canal um vídeo com os conteúdos que têm sido mais cobrados nos últimos 5 anos, né, nas provas do CFO da Academia Barro Branco. Esse vídeo vai aparecer aqui para você agora, pode aparecer, por favor. Em relação a essa divulgação que eu fiz para você, das 10 questões, 5 estiveram dentro do padrão que ocorreu nos últimos anos, né? Então, teve uma questão de média, uma questão de progressão aritmética, uma questão de porcentagem e 2 questões de figuras planas, sendo uma de trigonometria. No entanto, as outras 5 questões foram sobre temas que não têm caído recorrentemente, né? Distância entre pontos, se não me engano, caiu na prova de 2017, análise combinatória, de vez em quando cai, né, mas não é todo ano. Sistema linear com 3 equações e questão de logaritmo. E também equação do terceiro grau. Geralmente cai questão de função do segundo grau. Esse ano caiu do terceiro grau. Além disso, não caíram questões de sólidos geométricos nem de probabilidade, que sempre tem caído nos últimos concursos, né? Mas em relação, se foram 10 questões, 50% dos temas se repetiram, né? Já dava para ter uma boa noção se você estudou pelas provas anteriores. Uma diferença que eu percebi em relação às últimas provas é que as questões foram mais diretas, né? E, no meu ponto de vista, isso não é tão legal, não, porque ou você sabe ou você não sabe, ou você estudou o suficiente para saber aquele tema, ou então você ia ter que chutar, porque as questões não te davam oportunidade de raciocinar sobre aquilo que era pedido, né? Ou você sabia fazer ou não sabia. Foram questões um pouco mais diretas, então mudou um pouquinho do padrão em relação às últimas provas, né? Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo as suas impressões sobre essa prova, se você teve essas mesmas impressões que eu, né? Vamos então agora ver as 10 questões, vamos lá. Essa primeira questão é uma questão bem tranquila, questão de aquecimento, né? Questão de média aritmética. A tabela apresenta o número de tiros que uma pessoa deu nos 5 dias que treinou em um clube de tiros. Então, a gente tem os dias da semana e o número de tiros que essa pessoa deu em cada um dos dias. Naquela semana, a média aritmética diária de tiros que essa pessoa deu nesse clube foi qual? Então, a média aritmética, ele quer a média aritmética diária. A média aritmética é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. Se ele quer a média aritmética diária, os nossos números de termos serão os 5 dias da semana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses números de tiros e dividir pelos 5 dias da semana, né? Então, a média vai ser 42 mais 43 mais 38 mais 35 mais 42 dividido pelos 5 dias da semana. Aí a gente vai obter a média do número de tiros por dia, né? Somando-se todos esses valores, a gente vai chegar no resultado de 200. Então, a gente vai ter 200 dividido por 5.
200 dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4, né? Sobra um zero, vai dar 40. A média diária de tiros que essa pessoa deu foi de 40 tiros por dia durante essa semana. Essa seria a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, né? Questão de média sempre tem caído. Então, por isso eu deixo para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você só encontra questões relacionadas à estatística, média, mediana, moda, para você treinar. Se você tem dificuldade nesse assunto, pega as questões, resolve para você ficar fera nelas. Valeu? Vamos para a segunda questão. Questão de distância entre pontos, geometria analítica. Sobre um mapa de uma região, foi aplicado um sistema de coordenadas cartesianas em que cada segmento de medida unitária nesse sistema correspondia a 1,5 km reais e, nesse sistema, duas praças foram identificadas com as coordenadas 1, menos 3 e 4 e 1. A distância real em linha reta em quilômetros entre essas praças é de quantos quilômetros? Muito direta a questão. Você tem dois pontos, precisa descobrir a distância entre eles e depois multiplicar o resultado por 1,5, porque cada unidade nesse sistema corresponde a 1,5 quilômetros na realidade, ele quer a distância real. Você pode resolver essa questão de diferentes formas, né? Uma forma bem direta de resolver se você souber a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, né, entre os pontos A e B, é dada pela raiz quadrada do quadrado da subtração do x de B pelo x de A. Então, x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo, né? Então, a distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A elevado ao quadrado. Se a gente tem os dois pontos, vamos considerar esse aqui como sendo o ponto A e este o ponto B. Qual que é o x do B? O x do B é 4, então a gente vai colocar 4. Qual que é o x do A? É o 1. 4 menos 1 elevado ao quadrado. Você lembra, né, que quando a gente tem a representação de um ponto, o primeiro valor corresponde ao x, o segundo valor corresponde ao y, correto? Então, por isso que eu falo, o x do B, o x do ponto B é 4, o x do ponto A é 1. O y do ponto B, o y do ponto B é 1. 1 menos o y do ponto A. O y do ponto A é menos 3, né? Então, 1 menos 3 elevado ao quadrado. 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado, mais 1 menos 3, menos 3 dá mais 3, 1 mais 3 dá 4, né? Então, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25, então a gente vai ficar com raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Você não poderia se empolgar e ir na resposta e marcar 5. Não pode, porque essa é a distância no sistema que ele propôs. Ele quer a distância real. A distância real, na distância real, cada unidade mede 1,5 km. Então, você tem que pegar esse valor e multiplicar por 1,5. Né? A distância real vai ser 5 vezes 1,5 km. 5 vezes 1,5 dá 7,5 km. Essa seria a resposta dessa questão. Poderia resolver essa questão de outra forma? Sim, desenha lá o plano cartesiano, desenha o eixo x e o eixo y, marca os dois pontos. Então, a gente vai marcar o primeiro ponto, que tem o x igual a 1 e o y igual a menos 3. Então, o x vai ser 1 e o y vai ser menos 3. Está aqui o ponto. O segundo ponto, o x vai ser 4, o y vai ser 1. Então, o x vai ser 4 e o y vai ser 1. Se você tem os dois pontos, traça uma reta entre elas. É essa distância que você quer descobrir. Para descobrir essa distância, você pode desenhar aqui um triângulo retângulo, né? Unindo aqui os dois pontos. Observou? Conseguiu? Traçou a reta, que é a distância entre os dois pontos que você quer, e aí desenha um triângulo retângulo. Você vai ter que descobrir a hipotenusa desse triângulo retângulo. Você sabe o tamanho desse segmento aqui? Sabe. Esse segmento vem de 4 até 1. 4 menos 1 dá 3. Então, esse segmento mede 3.
Você sabe o tamanho desse lado do triângulo retângulo? Esse lado vem do 1, né? 1 até o menos 3. Qual que é o tamanho do segmento que vai do 1 ao menos 3? Do 1 ao 0 tem 1 unidade. Do 0 ao menos 3 tem 3 unidades para baixo. 1 mais 3 dá 4. Ok? Então, esse lado mede 4. Se você tem um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, você consegue calcular o valor da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25, então o x vai ser raiz quadrada de 25. Né? O quadrado você passa para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 dá os mesmos 5 que a gente tinha encontrado lá anteriormente. Ok? Então, pode escolher o jeito de resolver. Você tem que resolver do jeito que você acha mais fácil. Se não me engano, em 2017, não sei se é na prova de 2017, que é uma questão com esse mesmo raciocínio, né? Tanto que em um vídeo eu resolvi com a fórmula de distância entre pontos, no outro vídeo eu resolvi assim, usando planos cartesianos. Se eu achar a questão, eu vou deixar para você aqui em cima. Nesse link você encontra essa questão para você treinar esse conteúdo, beleza? Vamos para a questão 63. Está entendendo? Se estiver entendendo, deixa o joinha aí no vídeo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, pode ser? Compartilhe aí para ajudar o canal a crescer ainda mais. E se quiser se inscrever aqui no canal, se não tiver se inscrito ainda, só clicar nessa carinha aqui do lado e clicar em inscrever-se, valeu? E claro, se tiver dúvidas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, combinado? Questão 63. Questão de progressão aritmética. Em uma estrada, há telefones SOS instalados a cada 3 km, sendo o primeiro instalado no quilômetro 5. Do quilômetro 21 ao quilômetro 99, o número de telefones instalados nessa estrada é qual? Essa questão é uma questão de progressão aritmética, mas com uma pegadinha. Por quê? A gente sabe que tem telefones de 3 em 3 km, então a razão da progressão aritmética vai ser 3, correto? Só que o primeiro telefone foi instalado no quilômetro 5, então a primeira coisa que a gente precisa descobrir é se existe telefone instalado no quilômetro 21 e se existe telefone instalado no quilômetro 99. Como que a gente pode fazer isso? Então, existe telefone no quilômetro 21? Se a gente pegar lá o quilômetro 21, que é o referente, né, o referencial que a gente tem, e subtrair o quilômetro 5, que foi o local em que foi instalado o primeiro telefone, 21 km menos 5 km, isso vai dar 16 km de diferença. Só que os telefones foram instalados de 3 em 3 km. Então, a gente precisa saber se esse valor aqui é um múltiplo de 3, porque se os telefones foram instalados de 3 em 3 km, a cada múltiplo de 3 vai ter um telefone, não é? Então, 16 é múltiplo de 3? Não. Se não é múltiplo de 3, não existe telefone no quilômetro 21. Ele quer os telefones entre o quilômetro 21 e 99. Então, depois do quilômetro 21, onde vai ter um telefone? Vai ter um telefone onde a diferença for um número que é múltiplo de 3. Então, não existe no quilômetro 21. 21 menos 5 deu 16. Qual que é o primeiro múltiplo de 3 depois do 16? É o 18. Então, eu vou ter que acrescentar mais 2 quilômetros aqui para dar 18, né? Então, 21 mais 2 dá 23. Então, 23 menos 5, de fato, dá 18, né? 18 é um número múltiplo de 3. Então, existe telefone no quilômetro 23. Conseguiu entender o raciocínio? Se não conseguiu, se foi difícil para você, faz na raça, escreve lá, existe telefone no quilômetro 5, o próximo vai ser no quilômetro 8, depois no quilômetro 11 e assim sucessivamente. Aí você vai chegar no quilômetro 23 e perceber que existe um telefone lá, combinado? Agora, existe telefone no quilômetro 99? É o mesmo raciocínio. Pega o 99 e subtrai 5 unidades, que é o primeiro telefone. 99 menos 5 dá 94. 94 é múltiplo de 3? Só somar aqui, ó, 9 mais 4 dá 13. 13 é um número divisível por 3? Não, então 94 não é múltiplo de 3. Então, não existe telefone no quilômetro 99.
qual que é o primeiro múltiplo de 3 antes do 94, porque a gente quer telefones entre 21 e 99, então a gente vai ter um número antes de 99, né? Se levar em consideração a subtração, vou pegar um múltiplo de 3 antes do 94. Vai ser o 93, né? 9 mais 3 dá 12, 12 é múltiplo de 3. Então, eu tenho que subtrair 1 km. Subtrair 1 km aqui na diferença, vou subtrair 1 km aqui no meu referencial. 99 menos 1 dá 98, né? Então, 98 menos 5 dá 93. 93 é múltiplo de 3, então, existe telefone no quilômetro 98. Sendo assim, a nossa progressão aritmética vai ser uma progressão com razão 3, cujo primeiro termo vai estar no quilômetro 23 e o último termo vai estar no quilômetro 98. A gente precisa descobrir o número de termos dessa progressão aritmética, né? Então, o A1 é 23, o AN é 98 e a razão é 3. O termo geral da progressão aritmética pode ser calculado como AN, o termo que está na posição N, é igual ao termo que está na posição 1, mais o número de termos menos 1 vezes a razão da progressão aritmética. O AN é o último termo que eu quero, é o 98, então substituo aqui por 98. O A1 é 23, o N é o que a gente quer saber, o número de termos, menos 1, vezes a razão, que é 3, porque existe telefone de 3 em 3 km, correto? Pego o 23, está positivo, passo para o outro lado, ele vai passar negativo, 98 menos 23 dá 75. Aqui a gente vai pegar o 3 e multiplicar por tudo que está aqui dentro dos parênteses. 3 vezes n dá 3n, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Pego esse menos 3, que está negativo, passo para o outro lado, vai passar positivo, a gente vai ficar com 75 mais 3. 75 mais 3 dá 78, 78 dá 3n, então pego o 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, o n vai ser 78 dividido por 3. 78 dividido por 3 dá 26. Essa seria a resposta dessa questão. Questão relativamente difícil, porque você precisava perceber que não existiam telefones nos quilômetros 21 e 99 antes de fazer a progressão aritmética. Um jeito, se você não conseguisse raciocinar assim, um jeito viável de resolver essa questão era fazer na raça, colocar todos os 26 telefones lá na fila, você ia conseguir resolver da mesma forma. Ia gastar um pouquinho mais de tempo, né? Mas dava para resolver assim, beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Combinado? Vamos para a questão 64. Questão de porcentagem. Essa questão, batata, sempre cai na prova do CFO da Academia Barro Branco. Um comerciante vende todos os seus produtos com acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Certo dia ele fez uma promoção em todos os produtos que vende, concedendo desconto de 10% sobre o preço normal de venda. Nesse dia, esse comerciante vendeu cada unidade de um de seus produtos pelo preço promocional de R$ 27,00. Sendo assim, o valor unitário de custo desse produto foi de quanto? Bom, vamos por partes, né? Normalmente, ele vende os produtos com um acréscimo de 50% sobre o valor de custo, ok? Então, se a gente chamar o preço que ele vende, o preço de venda desse produto vai corresponder ao preço de custo, o preço que ele pagou lá para ter o produto, mais 50% desse preço de custo, concorda? Porque ele faz um acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Então, o produto que ele vai vender vai custar o tanto que ele pagou, o custo, mais 50% do custo, correto? Vamos chamar o custo de C e 50% do custo. 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, isso vai dar 0,5, né? O do você substitui por uma multiplicação e o custo eu substitui por C. Então, a venda vai ser C mais 0,5C. 1C mais 0,5C, tem dificuldade de fazer essa soma? Substitui o C por laranjas. Uma laranja mais meia laranja dá quantas laranjas? Uma laranja e meia, 1,5 laranja, beleza? Então, o preço de venda é 1,5 vezes o preço de custo. Essa é a situação normal, esse é o preço normal. Aí, um certo dia, ele fez a bendita da promoção, né? Deu um desconto de
10% sobre esse preço aqui. Se foi dado um desconto de 10% sobre esse preço, a pessoa vai pagar então só 90% disso aqui, concorda? Foi dado um desconto de 10%, 100% menos 10% é 90%, ok? Então, o preço após o desconto vai ser 90% desse preço de venda inicial, 90% de 1,5 vezes C, entendido? Desconto de 10%, 100 menos 10, a pessoa vai pagar 90%. 90% é 90 dividido por 100. 90 dividido por 100 dá 0,9. O de você substitui por uma multiplicação, 1,5 vezes C. 0,9 vezes 1,5 dá 1,35. 1,35C é o novo preço do produto lá na promoção que ele fez. O problema disse que esse novo preço era de R$ 27,00. Ele quer saber o preço de custo. Então, você vai substituir aqui nessa expressão o novo preço por 27. Onde tiver novo preço, você vai colocar 27. 27 é igual a 1,35C. Pega o 1,35 que está multiplicando, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. 27 sobre 1,35 é igual ao preço de custo. Pode fazer essa divisão normalmente? Pode. Faz essa divisão. Se você não tem preguiça, você consegue fazer essa divisão tranquilinha, né? Agora, se você tem um pouquinho de preguiça de fazer conta, transforma esse número em fração que fica mais fácil para você visualizar as divisões, né? 1,35 é 135 dividido por 100. Aí você vai ter uma divisão envolvendo frações, conserva a primeira, o 27, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 135 sobre 100 é 100 sobre 135, e aí você pode simplificar as coisas. Você pode dividir, por exemplo, 27 por 27 e 135 por 27, né? Divide tudo isso aqui por 27. 27 dividido por 27 dá 1, 135 dividido por 27 dá 5, não é? 5 vezes 7, 35, vão 3, 2 vezes 5, 10, com 3 que foi 13, beleza? Então, 135 dividido por 27 dá 5. Vai sobrar 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. O preço de custo é de R$20. Essa seria a resposta dessa questão, correto? Dúvidas? Questão tradicional de porcentagem. Se tem dificuldade nisso, pega esse tipo de questão para treinar. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai clicar em mostrar mais ou clicar na setinha que tem. Vai se abrir a descrição e lá eu tenho para você links com outras questões com os assuntos dessa prova. Pega essas questões para treinar, beleza? Questão 65. Em uma turma com 30 alunos, sendo 13 homens e 17 mulheres, deseja-se escolher aleatoriamente um representante, um vice-representante e um suplente, de modo que esse grupo não seja composto somente por homens e não seja composto somente por mulheres. O número total de possibilidades para fazer essa escolha é igual a quanto? Essa é uma questão de análise combinatória. Então, você tem lá 30 alunos, 13 homens e 17 mulheres, quer fazer grupos com um representante, um vice-representante e um suplente. Então, você vai ter grupos assim. Grupos com 3 pessoas, um representante, um vice e um suplente, né? Observe que são 3 cargos diferentes. Então, se eu modificar a ordem das pessoas aqui dentro desses 3 elementos, isso vai fazer diferença, não é? Porque se eu colocar uma pessoa aqui ou uma aqui, ela vai ter um cargo diferente, ou ela vai ser representante, ou ela vai ser suplente, né? Por exemplo. Então, quando a ordem é importante e a gente tem que fazer grupos, considerando-se os conceitos de análise combinatória, o que a gente vai usar? A gente vai usar arranjo, né? Quando a ordem é importante, a gente usa arranjo, não uma combinação. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular o total possível de grupos, sendo tanto grupos com homens, mulheres, tanto faz. Quantos grupos seria possível se construir, né? Quantos grupos a gente poderia ter se não houvesse nenhuma restrição? A gente vai, então, agrupar esses 30 alunos de 3 em 3, fazendo arranjo. Então, a gente vai fazer o arranjo de 30 elementos organizados de 3 em 3. Arranjo de 30 organizado de 3 em 3 é igual a fatorial de 30 dividido pelo fatorial de
30 menos 3. Então, arranjo de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Fatorial de 30 é 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 até 1. Parei aqui no 27 fatorial. Por quê? Porque no denominador vai sobrar 27 fatorial. 30 menos 3 dá 27 fatorial. Aí você pode simplificar esse 27 fatorial com esse 27 fatorial. Vai sobrar 30 vezes 29 vezes 28. 30 vezes 29 vezes 28 dá 24.360. Então, o total possível de grupos seria isso tudo aqui. Mas isso se não houvesse nenhuma restrição. Qual que é a restrição que foi colocada? O grupo não pode ser composto somente por homens. Então, vamos descobrir quantos grupos podem ser compostos somente por homens. A gente vai pegar os 13 homens e agrupar de 3 em 3. A gente vai fazer o arranjo de 13 homens de 3 em 3. Isso vai dar 13 fatorial dividido por 13 menos 3 fatorial. Então, você vai ficar com 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial dividido por 13 menos 3 dá 10 fatorial. Simplifique esse 10 fatorial com esse 10 fatorial, vai sobrar 13 vezes 12 vezes 11. Isso dá 1.716. Outra restrição, não podem ter grupos compostos só por mulheres. Então, vamos calcular quantos são os grupos formados só por mulheres. A gente vai fazer o arranjo das 17 mulheres organizadas de 3 em 3, né? 17 fatorial dividido por 17 menos 3 fatorial. Então, a gente vai ter 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 fatorial dividido por 17 menos 3 dá 14 fatorial. Simplifica esse 14 fatorial com esse 14 fatorial, sobra 17 vezes 16 vezes 15, isso dá 4.080. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o total e subtrair do total os grupos só formados por homens e os grupos só formados por mulheres, né? Assim a gente chega na resposta da questão. Então, vai ser 24.360 menos 1.716 menos 4.080. Isso vai dar 18.564 grupos. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar, não fique com vergonha, não fique com a dúvida. Eu posso tentar te ajudar, é só você me escrever. Entendido? Questão 66. Resolvendo-se a equação algébrica x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x igual a 10, identificam-se 3 raízes distintas. A soma dessas raízes é igual a quanto? Questão muito direta. A gente tem uma equação com o expoente 3, uma equação de terceiro grau, né? Então, a gente vai ter uma equação de terceiro grau como ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Passando esse 10 para o lado de cá, então a gente vai ficar com x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 10 igual a 0. Através das relações de Girard, se você estudou, você sabe que a soma das raízes da equação de uma equação do terceiro grau é dada por menos b sobre a. É um conhecimento muito específico, não é comumente cobrado em concurso, então provavelmente essa questão pegou muita gente de surpresa, né? Então, através das relações de Girard, você deveria saber que a soma das raízes de uma equação de terceiro grau é dada por menos b sobre a. O b aqui vale menos 7, né? O b é o que está com x ao quadrado, o a é o que está com x ao cubo. Então, a gente vai fazer menos 7 dividido por 1. A soma das raízes é menos 7 dividido por 1. Menos com menos dá mais, 7 dividido por 1 dá 7. Essa seria a resposta dessa questão. Se você soubesse isso, resolvia essa questão em menos de 1 minuto, né? Então, ganhava tempo na prova. Agora, tinha que ter estudado bastante para saber isso, porque isso não é muito cobrado, ok? Questão 67. O sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas terá solução somente quando o valor de alfa for igual a quanto? Bom, essa é uma questão com esse sistema linear. A última vez que a VUNESP cobrou uma questão assim foi no ano de 2010.
10 que tinha um sistema semelhante a esse. Vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra essa outra questão a que eu estou me referindo, né? Então, é outro conteúdo que não é comumente cobrado pela VUNESP. A gente pode resolver essa questão utilizando determinante, a gente pode resolver esse sistema por escalonamento. Eu achei mais tranquilo resolver por escalonamento, então vou mostrar para você essa resolução por escalonamento. Como que funciona o escalonamento? A gente vai trabalhar com as expressões de modo a eliminar aqui as incógnitas. Então a gente vai modificar a primeira equação de modo que ao somar com a segunda, no primeiro passo, a gente elimine o x, né? Então, olha só, a primeira aqui eu tenho x, a segunda eu tenho 3x. O que eu tenho que fazer na primeira para eliminar o x ao somar? Eu tenho que transformar esse x em menos 3x, né? Porque eu vou somar menos 3x mais 3x, isso vai dar 0, concorda? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou multiplicar essa primeira equação por menos 3. X vezes menos 3 dá menos 3x. Menos 3y vezes menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, 9y. 4z vezes menos 3 dá menos 12z. Isso vai ser igual a menos 4 vezes menos 3 dá menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Mantém a segunda, 3x menos 7y mais 7z igual a menos 8 e soma uma com a outra. Menos 3x mais 3x dá 0. 9y menos 7y dá 2y, menos 12z mais 7z dá menos 5z, 12 menos 8 dá 4, correto? Agora, a gente vai trabalhar com a primeira equação e com a terceira. Como que eu elimino o x, modificando aqui a primeira em relação à terceira. O x vale x, na terceira a gente tem menos 4x. Então, eu tenho que multiplicar esse x aqui por 4, que eu fico com 4x menos 4x. Aí vai dar 0, né? Então, vou multiplicar tudo aqui por 4, correto? A gente vai ficar com 4x menos 3y vezes 4 dá menos 12y. 4z vezes 4 dá 16z. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Repete a última, menos 4x mais 6y menos z é igual a alfa menos 1. Soma as duas, 4x menos 4x dá 0. Menos 12y mais 6y dá menos 6y. 16z menos z dá 15z. Isso é igual a menos 16 mais alfa menos 1 dá alfa menos 17, ok? Então, já tem o resultado a partir da primeira. Reconstrói o sistema. Mantém a primeira e põe o resultado da segunda e da terceira. A gente vai ter, então, 2y menos 5z igual a 4, menos 6y mais 15z igual a alfa menos 17. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com a segunda e com a terceira equações de modo a eliminar o y. Como que a gente pode eliminar o y aqui? Ao somar as duas. Se eu tenho 2y e tenho que, ao somar com menos 6y, ter como resultado 0. Eu vou ter que multiplicar esse 2y por menos 3, por 3, né? Porque ao multiplicar por 3, vou ficar com 6y, 6y menos 6y dá 0, ok? Então, vou multiplicar tudo por 3. 2y vezes 3 dá 6y. Menos 5z vezes 3 dá menos 15z. 3 vezes 4 dá 12. Repete a última, menos 6y mais 15z é igual a alfa menos 17. 6y, agora soma, né? 6y menos 6y dá 0y. Menos 15z mais 15z dá 0z. Não é x não, tá? Isso aqui está errado, desculpa. Menos 15z mais 15z dá 0z. Isso vai ser igual a 12 mais alfa menos 17, vai dar alfa menos 5, né? Menos 17 mais 12 dá menos 5. Ok? Então, a gente tem 0y mais 0x é igual a alfa menos 5. A gente quer uma solução para esse sistema. Então, esse sistema tem que ser possível e, para ter soluções, ele tem que ser indeterminado, né? No caso de um sistema possível e indeterminado, a gente tem que chegar em um resultado, por exemplo, em que 0 é igual a 0. Então, a gente vai considerar isso aqui como sendo 0. Então, a gente vai ter 0 igual a alfa menos 5.
pego o 5 está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. Para esse sistema ter soluções, o alfa tem que ser igual a 5. Essa seria, então, a resposta dessa questão, correto? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Essa questão também deve ter pego muita gente de surpresa, né? Apesar que ela já caiu lá em 2010. É óbvio que não era a mesma questão, mas a de 2010 era até mais trabalhosa que essa aqui, ok? Podia resolver de outras formas? Sim, você tem que escolher a forma que parece ser a forma mais fácil para você, ok? Nesse vídeo, nessa questão, optei por resolver por escalonamento, porque eu achei um pouco mais tranquilo, beleza? Vamos para a questão 68. A figura apresenta um hexágono regular inscrito em uma circunferência de centro G, tá? Aqui é a circunferência, e diâmetro igual a 20 centímetros. Então, o diâmetro da circunferência vale 20. Se o diâmetro vale 20, o raio é a metade, o raio vale 10, né? A medida em centímetros do segmento de reta de extremidades C e E é igual a quanto? Então, qual é a medida desse segmento azul aqui? Bom, essa questão é outra questão que você pode resolver de diferentes formas. Aqui no vídeo eu vou mostrar duas formas de se resolver para você e, obviamente, existem outras, tá? Traça os raios desta circunferência aqui, ó, do ponto G até o ponto E, do ponto G até o ponto C. Observa que a gente tem um triângulo azul, correto? Nesse triângulo azul, essas medidas dos lados valem o raio da circunferência. Então, se o diâmetro é 20, o raio é a metade, o raio vai valer 10. Então, esse lado vai medir 10 e esse lado vai medir 10, né? E a gente consegue descobrir o valor desse ângulo aqui, concorda? Quanto mede esse ângulo G aqui? Esse triângulo está dentro aqui do hexágono e o hexágono está dentro da circunferência. Quanto vale, né? Qual é o ângulo relacionado à circunferência? 360 graus. Se tem um hexágono dentro dele, um hexágono regular, né? Um hexágono inscrito, a medida dos arcos aqui, ó, formados por cada um dos vértices do hexágono vai ser 360 dividido por 6, né? O hexágono tem 6 lados, se tudo vale 360, se a gente pegar uma parte aqui do hexágono, o ângulo formado vai ser 360 dividido por 6, dividido pelos 6 lados do hexágono, vai valer 60 graus. Observe que no triângulo que eu desenhei, a gente tem uma e duas partes do hexágono. Esse triângulo azul aqui está dentro de duas partes do hexágono. Então, ele vai ter aqui dois ângulos de 60 graus, né? Esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60. 60 mais 60 dá 120 graus. Esse ângulo G todo vale 120 graus. Então, se você tem um triângulo com lados 10 e 10 e um ângulo de 120 graus, quanto medem esses dois ângulos aqui? Esse é um triângulo isósceles, então sobra aqui 180 menos 120, 60. Sobram 60 graus para ser divididos para os dois ângulos. Então, esse ângulo vai medir 30 e esse ângulo vai medir 30 graus, né? Com este triângulo de lados 10, 10 e ângulo de 120, você consegue determinar esse terceiro lado? Consegue. Se você souber a lei dos cossenos, você consegue determinar esse terceiro lado. A lei dos cossenos diz que o quadrado do lado que a gente desconhece é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação desses dois lados, 2 vezes 10 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, vezes o cosseno de 120. Você lembra da lei dos cossenos? Se você lembrava, rapidinho se resolvia essa questão, né? Então, a gente vai ter 10 ao quadrado dá 100, então 100 mais 100, menos 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 10 dá 200, vezes o cosseno de 120. Quanto vale o cosseno de 120 graus? O cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 180
menos 120 graus. É o oposto do suplemento desse ângulo, né? O oposto do cosseno é menos cosseno, o suplemento é 180 menos 120, certinho? Então, vai dar menos cosseno de 60, aí ficou mais fácil, né? 100 mais 100 dá 200, então vou ter 200 menos 200 vezes menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então eu vou ter menos meio, certo? 200 vezes menos meio, menos 200 vezes menos meio, vezes menos dá mais, 200 dividido por 2 dá 100. Então, vou ter x ao quadrado igual a 200 mais 100, isso dá 300. O x vai ser, passo o quadrado para o lado de cá, ele vai passar como raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de 300. 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3, então eu vou ter raiz quadrada de 100 vezes raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que raiz quadrada de 100 vezes 3. Você tem o produto dentro das raízes, você pode separar. X vai ser raiz quadrada de 100 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 100 é 10, então x vai ser 10 raiz de 3. Essa seria a resposta dessa questão, ok? Agora você fala, professor, muito específico isso, não lembraria jamais da lei dos cossenos na hora da prova. Então, trabalhe aqui com esse traço que eu deveria ter desenhado agora, não no início da questão, desculpa, que corresponde à altura desse triângulo, né? Então, desenhe a altura desse triângulo isósceles. Essa altura vai dividir o lado oposto ao meio. Então, desenhando a altura, você fica com um triângulo retângulo e aí fica mais fácil. Você pode trabalhar aqui com o cosseno desse ângulo de 30, né? Se é um triângulo retângulo, você tem um cateto e o outro cateto. Você quer descobrir o valor desse cateto aqui, ó. Então, você tem que calcular o cosseno desse ângulo de 30, né? O cosseno é o cateto que está adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, faz cosseno de 30 é igual a esse lado aqui, y, dividido por 10, correto? Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ser esse lado, que eu chamei de y, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Pego o 10, está dividindo, passo pelo de que ele vai passar multiplicando. 10 raiz de 3 sobre 2 é igual a y. 10 dividido por 2 dá 5. 5 raiz de 3 é igual a y. Só que y é só esse lado aqui, essa metade, né? Como eu dividi pela altura, a altura divide ao meio, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 5 raiz de 3 dá 10 raiz de 3. Ou seja, chega na mesma resposta, né? Então, é uma questão de trigonometria. Poderia resolver usando a lei dos cossenos, poderia usar o cosseno e poderia resolver de outras formas ainda diferentes dessa. Beleza? Escolhe a forma mais fácil para você. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Combinado? Questão 69. Questão de logaritmo. Apesar de ser questão de logaritmo, não era uma questão tão difícil. Na igualdade a seguir estão relacionados o tempo t, necessário para garantir um montante m na aplicação de um capital C, a taxa de juros compostos i, sendo que log de m menos log de c menos log de 1 mais i elevado a t é igual a zero. Aproximando-se log de 2 para 0,30 e log de 3 para 0,48, uma aplicação de R$ 2.000, a taxa de juros compostos de 20% ao ano, gerará um montante de R$ 3.000 em um período de meses igual a quanto? Bom, substitua esses valores que ele deu nessa expressão, né? Então, o montante, ele falou que é 3.000, o capital ele falou que é 2.000, a taxa de 20% ao ano, então substitui aqui por 20% elevado ao t para você descobrir o t, correto? Então, você vai fazer log do montante, log de 3.000 menos log de 2.000 menos log de 1 mais 20%. 20% é 20 dividido por 100, que dá 0,2. Isso elevado ao t. Desculpa, faltou a formatação aqui. Esse t é o expoente, tá bom? Tudo isso é igual a zero. Agora, vai brincar com as propriedades do logaritmo. Se você não lembra das propriedades do logaritmo,
pausa o vídeo, dá um Google, propriedades de logaritmo, dá uma estudada nelas para você voltar e conseguir resolver essa questão tranquilamente, né? Então, o que a gente pode fazer? Log de 3.000, como é que a gente resolve? Transforma esse 3.000 num produto, né? Se ele deu para a gente que log de 3 é igual a 0,48, vamos tentar achar log de 3 aqui. Eu posso transformar esse log de 3.000 em log de 3 vezes 1.000, correto? Log de 1.000 vezes 3 ou log de 3 vezes 1.000. Log de 2.000, transforma em log de 1.000 vezes 2 ou log de 2 vezes 1.000. Por quê? Porque ele deu para a gente o valor de log de 2. E aqui eu vou ter log de 1 mais 0,2. 1 mais 0,2 dá 1,2. Aqui já apliquei uma propriedade de logaritmo. Se eu tenho o t como expoente, o que eu posso fazer com o expoente? Posso passar para o lado de fora aqui do logaritmo, multiplicando. Pego o expoente, passa para cá, multiplicando o logaritmo. Então, a gente vai ficar com t vezes o log de 1,2, ok? Propriedade de logaritmo. Quando você tem logaritmo de uma potência, você pega o expoente, passa para fora, multiplicando, certo? Isso é igual a zero. Agora, aplica a outra propriedade do logaritmo. Quando você tem logaritmo de um produto, logaritmo de uma multiplicação, isso vai ser igual ao logaritmo do primeiro fator mais o logaritmo do segundo, né? Então, você vai ter log de 1.000 vezes 3 é igual a log de 1.000 mais log de 3. Menos tudo que está aqui dentro dos colchetes verdes. Log de 1.000 vezes 2 é igual a log de 1.000 mais log de 2. Na multiplicação, você soma os dois logaritmos, certo? Log de t t vezes log de 1,2. Transforma isso aqui numa fração para ficar mais fácil. 1,2 é igual a 12 décimos. 12 dividido por 10, correto? Por que eu transformei aqui numa fração? Porque aqui você tem uma divisão e existe uma propriedade do logaritmo associada à divisão. É igual a da multiplicação. Na multiplicação você soma, na divisão você subtrai, certinho? Tem que ficar ligado nisso. Aí, resolve esses logaritmos. Quanto é logaritmo de 1.000 na base 10? Se a base não está sendo mostrada, ela vale 10. Ou seja, 10 da base elevado a quanto vai dar 1.000? 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Então, o logaritmo de 1.000 na base 10 é igual a 3. Correto? Log de 3, mandou considerar como 0,48. Menos log de 1.000 de novo dá 3. Log de 2 mandou considerar como 0,3, menos t vezes, usa a propriedade que eu falei, log da divisão é igual ao log do primeiro, log de 12, log do numerador, menos o log do denominador, menos log de 10, certinho? Agora é só fazer continha. 3 mais 0,48 dá 3,48. 3 mais 0,3 dá 3,3. Então, 3,48 menos 3,3. Menos t vezes. Log de 12, como que a gente resolve? Decompõe o 12. 12 não é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3, porque aí você vai pegar a propriedade do logaritmo e transformar isso aqui tudo em log de 2 e log de 3, correto? Log de 10, quanto que é logaritmo de 10 na base 10? 10 elevado a quanto vai dar 10? 10 elevado a 1. Então, o logaritmo de 10 é 1, certo? Usa a propriedade do logaritmo aqui dentro. Então, transforma essa multiplicação em 3 somas. Log de 2 mais log de 2 mais log de 3, tudo menos 1. E tudo isso está multiplicado por t, né? 3,48 menos 3,3 dá 0,18. 0,18 menos t vezes isso tudo aqui. Log de 2 é 0,3. Log de 3, 0,48. Então, vou ter 0,3 mais 0,3, 0,6. 0,6 mais 0,48 dá 1,08. 1,08 menos 1 dá 0,08, ok? Então, t vezes, vou ter 0,18 menos t vezes 0,08. Isso é igual a 0. Pego menos t vezes 0,08, passo para o outro lado da igualdade, vai passar com mais t vezes 0,08. Pego esse 0,08 que está multiplicando, passo para o lado de cá, vai passar dividindo, você vai ficar com 0,18 dividido por 0,08. Para fazer essa divisão,
Você pode andar com a vírgula duas casas para a direita, em cima e embaixo. Então vai ficar com 18 dividido por 8. 18 dividido por 8 dá 2,25. Então o tempo é igual a 2,25 anos. Por que anos? Porque eu coloquei a taxa de juros ao ano. Só que ele quer a resposta em meses. Então você tem que descobrir a quantos meses isso aqui corresponde. Quantos meses tem em 2,25 anos? Você sabe que 2 anos dá 24 meses, né? Então eu tenho 2,25 anos. Isso é a mesma coisa aqui. 2 anos mais 0,25 ano. Concorda? 2 anos, quantos meses tem? Multiplica por 12. 2 vezes 12. 0,25 ano, quantos meses tem? Multiplica 0,25 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24 meses. 0,25 vezes 12, 1/4 de 12 dá 3, né? Então 24 mais 3 dá 27 meses. Essa seria a resposta dessa questão, correto? Dúvidas? Questão tranquila de logaritmo para quem sabe as propriedades de logaritmo, né? As pessoas geralmente têm medo de logaritmo. Então, vou deixar para você aqui em cima, se eu achar, uma questão de logaritmo para você treinar. Valeu? Por fim, agora a gente vai para a última questão dessa prova, questão 70. Na figura, os triângulos ABC e FGH são equiláteros de lados medindo 10 centímetros. Sabendo que os pontos D e E dividem ao meio os lados AC e BC, respectivamente, a área em centímetros quadrados da região plana formada pelos 4 triângulos com o interior pintado é igual a quanto? Bom, aqui a gente tem então que os triângulos vermelho e verde são triângulos equiláteros de lado 10. Se eles são triângulos equiláteros, os ângulos deles valem 60 graus. O lado mede todo 10 centímetros. E o problema disse que os pontos D e E dividem o lado ao meio, né? Então, esse segmento CD vai medir 5 e esse segmento CE também vai medir 5 centímetros, correto? Se esses dois lados desse triângulo CDE medem 5 centímetros, esse triângulo é no mínimo um triângulo isósceles, concorda? Né? Tem dois lados iguais, então ele é pelo menos um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base são ângulos iguais, né? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, e aqui a gente já tem um ângulo de 60, 180 menos 60 dá 120, a gente vai ter 120 graus para dividir para esses dois ângulos. 120 dividido por 2 vai dar 60 para cada um. Opa, esse triângulo também é um triângulo equilátero. Assim, esse lado dele mede 5 centímetros, correto? Até aqui, tranquilo, né? Observa agora a relação entre os ângulos. Se a gente olhar esse ângulo de 60 graus aqui, ele está oposto pelo vértice a esse outro ângulo aqui. Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, né? Então, se esse mede 60, esse também vai medir 60 graus, certo? Então, esse triângulo menor aqui já tem dois ângulos de 60 graus. Isso faz com que, necessariamente, o terceiro ângulo também meça 60 graus, também tenha 60 graus, para a soma dá 180. Perfeito? De novo, ângulos opostos pelo vértice, esse terceiro ângulo aqui, esse ângulo aqui vai medir 60 graus, logo esse terceiro ângulo também mede 60 graus. Então, observe que foram formados dois triângulos equiláteros. Isso ocorreu do lado esquerdo e também do lado direito. Se a gente voltar aqui para esse segmento FG, que mede 10 centímetros, porque ele é o lado desse triângulo verde, dentro dele a gente já separou entre D e E essa região, esse segmento que vale 5, né? Se tudo vale 10 e aqui já tem 5, sobram 5 para ser dividido por esses dois lados desses triângulos equiláteros. 5 dividido por 2 vai dar 2,5 para cá e 2,5 para cá. Então, a gente descobriu o lado desse triângulo equilátero que o problema quer, né? Se esse lado aqui mede 2,5, esse lado aqui também vai medir 2,5. Esse segmento AC todo mede 10. Aqui a gente já tem 5 mais 2,5. 5 mais 2,5 dá 7,5. Então, falta quanto para completar 10? Falta mais 2,5. Esse triângulo aqui também tem lado medindo
2,5. Todos os triângulos equiláteros que ele quer vão ter lado medindo 2,5 centímetros. Se a gente sabe o lado desses triângulos, a gente consegue calcular a área deles, né? Porque a área de um triângulo equilátero é igual ao lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, correto? Nesse caso, o problema é a área desses 4 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer 4 vezes a área de um dos triângulos. 4 vezes L2 raiz de 3 sobre 4. Se eu tenho uma multiplicação aqui e uma divisão, eu posso dividir esse 4 por esse 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, correto? Então, elimino aqui esses dois números 4. Vai sobrar, então, 2,5 elevado ao quadrado, o lado do triângulo elevado ao quadrado, vezes raiz de 3. Transforme isso aqui em fração para ficar mais fácil resolver. 2,5 elevado ao quadrado vai dar 25 décimos elevado ao quadrado, tudo vezes raiz de 3, né? 25 décimos, 25 dividido por 10 dá 2,5, está tudo elevado ao quadrado, correto? Faz então 25 vezes 25 dividido por 10 vezes 10, 10 vezes 10 dá 100. Pode simplificar aqui, ó, dividir esse 25 por 25 e esse 100 por 25. 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4, né? Sobrou então 25 raiz de 3 dividido por 4. Essa seria a resposta dessa questão, a letra B. Perfeito? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, não fique com a dúvida. Pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, por favor, para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. A gente já chegou a 30 mil inscritos nesse ano, olha que beleza. Isso graças a você. Valeu demais, hein? No mais, é isso. Essas eram as questões dessa prova. Então, bons estudos e até a próxima.